Muitas vezes a gente sonha em fazer medicina. A gente até consegue visualizar o nosso nome, assim, sabe? Doutor fulano de tal, especialidade X ou especialidade Y. Mas a gente não sabe como dar esse primeiro passo. Você pode ser, por exemplo, um adolescente na fase dos seus 13, 14, 15, 16 anos, sonhando em fazer medicina e não sabe por onde começar. Ou talvez você já seja alguém um pouco mais velho e mais experiente, assim como eu, na faixa aí de seus 30, 32, 35, 40 anos, enfim, e não sabe como dar esse primeiro passo, por onde começar a correr atrás desse sonho de infância de ser médico. Então este vídeo é para você, é para poder te motivar e te ajudar a dar este primeiro passo rumo à sua aprovação no mundo da medicina. E futuramente a gente vai poder dar vários plantões juntos, porque eu já me formo este ano, eu tenho certeza de que em breve será você. Então, se esse vídeo já te interessou, te convido a continuar assistindo. Meu nome é Diego Bezerra, eu sou aluno de medicina do 11º semestre. Então, vamos trabalhar neste vídeo com os dois cenários, tá? Primeiramente, se você for um pouco mais jovem, um adolescente na faixa aí de seus 15, 16, 17 anos, ou até menos do que isso, tá? E depois, falando com um público mais da minha idade. Então, aqui embaixo você pode se guiar, tá bom? Lá embaixo eu vou deixar o tempo para se você quiser saber apenas da faixa de 30, 30 e poucos anos, 40, 50, enfim, acelera para a parte importante aí, né? Se essa parte aqui não te interessar por algum motivo, né, você pula direto para o seu foco, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro que você, que é jovem, tá? Que sabe um pouco sobre a medicina, talvez você tenha algum parente médico, enfim, um pai, uma mãe, um tio, enfim, você sonha com essa idealização da medicina. Talvez você até assista séries médicas, né? Grey's Anatomy, House, enfim, e você fica imaginando esse cenário como se fosse do jeito que é apresentado ali naquela série de televisão. E aí eu preciso, né, te dar um choque de realidade. Infelizmente, ou felizmente, depende do ponto de vista aí de vocês, o mundo não é como na série. A vida real de um médico não tem muito a ver aí com essas séries que a gente assiste na TV. Claro que também não é 100% diferente, mas eu também não posso dizer que não chega nem a 20% de veracidade. Então, tenha em mente que o mundo, o dia a dia do médico é muito mais do que mostram essas séries aí de televisão que a gente acaba assistindo. A vida do médico é uma vida muito difícil em alguns aspectos. Muitas vezes a gente acaba abrindo mão de vários finais de semana porque a gente precisa estudar. E esse ato de estudar, e eu tenho certeza de que você gosta, senão você nem deveria estar pensando em fazer medicina, tá? Esse ato de estudar, ele é muito longo, ele dura muitos e muitos anos. E eu ouso dizer que ele não acaba nunca. A gente estuda para passar na faculdade de medicina, depois a gente estuda diariamente durante a faculdade de medicina, tá? A gente abre mão de festas, festas em família, balada, que é o que vocês provavelmente querem curtir aí, para poder alcançar nosso sonho. Não vou dizer que todo mundo seja assim, claro, muitos estudantes de medicina gostam sim de sair, de balada, enfim, mas eles também sabem, né, da responsabilidade que eles precisam ter na hora de estudar. Então a vida do estudante de medicina não é uma vida fácil, ele precisa estudar e estudar bastante. E aí quando você acha que já estudou o suficiente, você termina a faculdade. E aí você fala, finalmente eu posso apenas trabalhar. Não, não é uma verdade. Desculpa te decepcionar, mas aí você vai precisar começar a estudar para poder fazer a sua residência. E esse estudo é contínuo, você faz uma residência, depois você pode se especializar, e aí você vê que você vai precisar publicar um artigo, fazer alguma coisa, então esse estudo ele nunca para. Eu conheço médicos aí na faixa de 50, 60, 70 anos que estudam ainda praticamente todos os dias. Então você tem que estar sempre atualizado com novas condutas, às vezes muda o que você deve ou não fazer com um determinado paciente. Então tudo isso você tem que colocar na ponta do lápis. Será que eu vou passar realmente o resto da minha vida estudando, enfim, e eu vou gostar disso? Se sim, vai fundo. Eu também preciso chamar a atenção para um outro fator, tá? A área da medicina ela é um pouco cruel, principalmente para as mulheres. Por que, Diego? Por que é assim? Porque a mulher acaba se entregando tanto à profissão e, infelizmente, é uma coisa que acontece com a mulher. Ela acaba deixando de lado os seus planos pessoais, como, por exemplo, casar, muitas vezes ter filho. Então eu conheço inúmeras, tá? E não tem só uma, tá? Várias mulheres que acabam deixando de ter filhos ou tendo filhos bem mais velhos, né? Porque focam muito na sua carreira. Então, isso é uma coisa que você, estudante um pouco mais jovem, né,
tem que colocar em mente aí, você que está pensando em fazer medicina. Além disso, tem um outro fator muito importante, que eu preciso chamar a atenção de vocês também, que é o mercado de trabalho. Para quem começar a medicina agora, nos próximos anos, sabe que vai encontrar um mercado muito mais disputado, assíduo. Então as pessoas cada vez mais tentando, querendo, buscando fazer medicina, vai ter um mercado cada vez mais saturado. Então aquela história que a gente já ouviu no passado, sabe? Dizendo, quem forma em medicina tem salário alto, tem emprego garantido. Isso não tende a ser uma verdade nos próximos anos. Então o mercado de trabalho vai ficar cada vez mais competitivo, consequentemente, muitas vezes o salário vai ficar cada vez menor e você vai precisar se especializar cada vez mais para poder sim ganhar bem. Porque uma verdade precisa ser dita, principalmente para você que é jovem aí, tá? Todo mundo consegue ganhar bem em qualquer área. Eu conheço professores que ganham muito mais do que médicos recém-formados, até médicos formados há um bom tempo. Então, não depende da profissão medicina para você ganhar bem. Você vai poder ganhar bem em todas as áreas. Então, mesmo que você escolha medicina e vai terminar daqui a alguns anos, saiba que não vai ser como antigamente. O médico acabou de se formar em um ano, já comprou uma BMW, já comprou um Porsche, já comprou uma Mercedes, sei lá que carro que você queira comprar, ou já deu entrada na sua casa, enfim. A tendência é que isso venha não se tornar uma realidade a curto prazo no futuro. Então saiba que talvez o seu plano de ganhar muito, muito bem como médico, né? Se você almeja isso, eu acho que todo mundo almeja, demora um pouco mais, você vai precisar se especializar mais, muitas vezes abrir seu consultório, enfim. Então, a realidade do mercado médico está mudando e você precisa ter isso em mente antes de começar para não se frustrar lá na frente, ok? Então, para quem é mais novo, esses 3 pontos chamam a nossa atenção. E aí eu peço que vocês me ajudem. Claro que haveria várias outras coisas para falar aqui. Eu mesmo consigo pensar em 5, 6, é que eu separei as mais importantes agora. Então, se você também pensa em um outro ponto importante para quem é mais jovem, né, que ele tem que cogitar antes de começar a faculdade de medicina, digita aqui embaixo nos comentários tudo que vocês lembrarem. Vamos fazer desse espaço um lugar aí para a gente poder conversar e interagir, tá bom? Agora vou mudar um pouquinho o meu discurso, a minha fala, e vou falar um pouco com as pessoas mais velhas, assim como eu, né? Eu comecei a faculdade de medicina aos 32 anos, então eu tive que fazer toda uma mudança de mentalidade para poder fazer medicina mais velha. Estou me formando este ano com 38 anos, né? São 6 anos aí na faculdade de medicina. E eu tenho alguns conselhos a dar. Antes de mais nada, se você já é mais velho assim como eu, e também está se sentindo um pouco estagnado na sua carreira, não sabe como fazer uma recolocação profissional ou mudar de fato de profissão, te convido a clicar no primeiro link da descrição. Lá tem um curso que fala especialmente com você, pessoa mais velha que está me escutando, tá bom? É um curso feito especialmente por mim, para vocês. Espero que vocês gostem. Mas agora vamos lá às minhas considerações a respeito de fazer medicina mais velho. Fazer medicina mais velho tem vários desafios. Eu mesmo já enfrentei inúmeros. E eu acho que o principal, para quem está me escutando aí, é a parte financeira. Gente, a não ser que você tenha nascido em berço de ouro, né, e realmente tenha milhões na sua conta, e aí você, sei lá, viajou, fez outra faculdade, fez várias coisas, e aí depois de um tempo você pensou em fazer medicina e não é pelo dinheiro, e você tem muito, né, esbanjando aí, o dinheiro não vai ser um problema para você, mas essa não é uma realidade para todo mundo. Então, você que é mais velho assim como eu tenho certeza de que você também tem várias responsabilidades na sua casa. Provavelmente você já tem a sua casa, você tem as suas contas e muito provavelmente também você tem filhos, é casado, enfim. Então, tudo isso você vai precisar colocar na ponta do lápis, porque com certeza o seu horário de trabalho para você poder realmente ser remunerado vai diminuir bastante. Então, se você tem uma empresa, será que você tem alguém com quem você possa contar para gerenciar o negócio durante esse período da faculdade de medicina? Eu mesmo conheço vários empresários que estão no curso e eles tiveram que fazer essa adaptação, né, do próprio negócio para que eles não fossem mais o centro ali da atenção. Mas se você for um assalariado como eu era, entra uma outra questão. A renda sua é sua única fonte, né? Única fonte de sustento. Você precisa dele. E como você não vai conseguir mais trabalhar, como é o meu caso, né? Dificilmente você vai conseguir trabalhar, às vezes, de madrugada. Às vezes consegue, dependendo, né? Se for enfermeiro, enfim, algumas profissões têm essa possibilidade. Mas no meu caso, não. Sou professor. Como é que eu vou trabalhar de madrugada? Quem vai querer ter aula de madrugada? Então, tudo isso teve que ser pensado e provavelmente você tenha que passar por isso. Então, a gente teve que readaptar todas as contas aqui de casa para que elas coubessem no salário da minha esposa.
porque durante esse período da faculdade, ela é que está sustentando a casa. Então, isso é algo muito importante que você vai precisar pensar antes de começar uma faculdade de medicina. O segundo ponto importante que precisa ser dito para você mais velho que vai começar a faculdade de medicina é que, se você está pensando em começar a faculdade de medicina pelo dinheiro, pelo glamour que outrora essa profissão já trouxe, eu sinto te desapontar. A faculdade de medicina, ela não está igual ao que era antes. Eu lembro muito bem, da época que eu era mais novo, 18, 19 anos, 17, enfim, que eu pensava em fazer medicina, mas eu não tinha condições financeiras, não que eu tenha agora, né, enfim, que eu pensava em fazer medicina, mas não tinha condição financeira para fazer, eu via as pessoas que terminavam a faculdade de medicina. Essas pessoas, elas tinham, em pouco tempo, um status, tanto social quanto financeiro, era uma ascensão muito rápida. Em pouco tempo, elas já estavam viajando para o exterior, comprando casa, comprando outra casa, comprando moto, carro, enfim, várias coisas. E essa realidade, infelizmente, não é mais a mesma que de quem se formou lá atrás. Hoje em dia o mercado está cada vez mais saturado, os plantões, eles não aumentaram. Então, se você fizer uma pesquisa aí, você vai ver, por exemplo, que já em 2005, que é a nossa época de 18 anos, né, quem tem 37, 38 como eu, fez 18 anos lá em 2004, 2005. Naquela época, o médico ganhava em torno de R$ 1.200 por plantão. E hoje em dia, em 2024, quase 20 anos depois, o médico ainda ganha R$ 1.200 por plantão. Então você veja, 1.200 em 2004, 2005, não é a mesma coisa dos 1.200 de hoje em dia. A gente sabe que o valor das coisas aumentaram bastante, isso não tem a ver com o governo, não tem a ver com nada, a gente sabe realmente que as coisas aumentaram de preço, e os 1.200 de antigamente não faz mais jus aos 1.200 aqui de hoje, né, por um plantão básico aí de PS, enfim. Então saiba que o mercado está um pouco diferente. Isso não quer dizer que você vai passar fome, que você vai ganhar mal, pelo amor de Deus. Não é isso, o médico ainda ganha bem, tem um certo privilégio em detrimento de outras. Mas a gente consegue ganhar bem em todas as profissões. Eu mesmo vejo aí vários concursos públicos, porque eu já trabalhei nessa área, ainda trabalho, né, aos finais de semana, enfim, como eu já falei em outros vídeos aqui. Então, eu vejo muitos concursos públicos, e concursos públicos da área de direito, engenharia, enfim, chegam a pagar até muito mais que médicos, né? Então, isso precisa estar na mente de vocês. Se for pela questão financeira, talvez seja bom repensar. E aí eu convido você a assistir esse outro vídeo aqui. Talvez ajude um pouco a clarear as ideias. Para você mais velho, a primeira coisa que tem que pensar é nas contas de casa, quem vai assumir toda essa parte financeira, que provavelmente é você hoje em dia. Depois, a questão do status do médico, que não é a mesma de antigamente. E um terceiro ponto muito importante é a sua idade. Eu sei, a gente tem que pensar assim que todos nós somos jovens, aquele papo que a gente já sabe de motivacional, né? Ah, todo mundo pode fazer tudo, enfim. Só que não é bem assim. Eu mesmo hoje, com 38 anos, não tenho a mesma cabeça de 17, 18 anos. Eu acredito que lá atrás eu aprendia tudo muito mais rápido. Hoje em dia, eu tenho que ver umas coisas 3, 4, 5 vezes para que elas realmente possam entrar na minha cabeça. Então, a nossa memória acaba sendo um ponto muito negativo nessa jornada. E a faculdade de medicina em si, ela tem tanta coisa rica, que eu costumo brincar com aqueles que me conhecem, que é o seguinte, ó. Eu já fiz uma faculdade de letras, eu já fiz uma faculdade de pedagogia, eu já fiz 2 pós-graduações, tá, de língua portuguesa, eu já fiz um mestrado em literatura e eu já comecei um doutorado e parei ele em 2 anos porque eu passei na faculdade de medicina. Então veja quantas coisas eu já estudei e eu diria para vocês que na metade do curso de medicina, com 3 anos, eu aprendi mais do que tudo isso que a gente está falando aqui, do que eu acabei de falar. A carga de coisas que a faculdade de medicina te obriga, né, a saber, a entender, é uma carga muito alta. Você precisa ter isso em mente, tá? Porque eu não tinha. Eu não sabia o quão difícil era a faculdade de medicina até estar lá dentro. Então, eu não quero assustar ninguém, não é essa a ideia. Mas eu quero que você tenha em mente que você vai precisar estudar e estudar muito. Então, sua cabeça tem que estar muito boa para poder entender tudo isso. Então, claro, isso não me faria desistir, mas eu quero que você não caia na mesma coisa que eu caí, né? Porque eu não sabia disso. Eu pensava que a faculdade de medicina tinha bastante coisa, lógico, afinal, a gente estuda 6 anos integral, né? Mas eu me surpreendi com a quantidade de coisas. Então, sugiro que se você vá fazer medicina, talvez eu tivesse me preparado um pouco melhor antes de entrar na faculdade de medicina. Teria feito algum curso de memorização, treinado um pouco mais a minha cabeça em alguns aspectos, né? Porque realmente a quantidade de coisas que a gente precisa saber é muito grande. E a
quarta coisa que eu acho que vocês precisam saber, pessoas mais velhas, né? Antes de entrar na faculdade de medicina, acima dos 30, 40, 50 anos, é que para você o tempo é um fator muito valioso. E pode parecer besteira, mas assim, se você for parar para pensar uma carreira médica, né, média, ele vai demorar um médico normal, sem ser extra gênio, que queira fazer, por exemplo, cardiologia e neuro, que são 12 anos de formação, tá? 6 da faculdade de medicina e mais 6 aí, 5, 6, dependendo aí da especialização da residência que você vai fazer, você tem que ter em mente que você vai precisar estudar 9 anos. Então, por que 9 anos, Diego? Porque hoje em dia, a gente fala assim que são 6 anos da faculdade de medicina, mas, gente, o mercado, como eu disse, está cada vez mais com médicos, então a gente precisa sim pensar em se especializar. E para isso, toda a residência hoje em dia são pelo menos 3 anos de residência. Então, a jornada do médico não dura mais 6 anos, ela dura no mínimo 9. Então, se programe para isso. Você vai precisar se programar para 9 anos, né, com um rendimento financeiro bem menor. Então, quando você for entrar, pense nisso. Não são mais 6 anos de faculdade, são pelo menos 9 anos. Isso é uma coisa muito importante que tem que ser colocada na ponta do lápis. Quando eu entrei lá atrás, eu ficava na mente que seriam 6 anos. Mas aí, gente, a gente vê que o mercado está cada vez mais acirrado. Muitos amigos que se formaram estão com dificuldade sim de conseguir plantões bons, né, de fato, e eles acabam tendo que recorrer, claro, à residência médica. Então, no mínimo 3 anos vão ser 9 anos de formação. E isso é uma coisa importante para quem é mais velho, tá bom? E o quinto e último ponto que você deve levar em consideração, né, você que está pensando em fazer medicina mais velho, é a questão assim dos julgamentos. Eu acho isso muito importante. Então, a sua mentalidade nesse momento, ela tem que estar muito certa do que você vai fazer. Porque sim, gente, apesar de várias pessoas te elogiarem por você estar correndo atrás dos seus sonhos e fazendo medicina mais velho, você também vai ser muito criticado pelas pessoas, inclusive as próximas. Quando você passar em medicina e você colocar lá no seu Instagram, na sua bio, no seu Facebook, enfim, né? Passei em medicina, que legal. Várias pessoas virão comemorar e bater palma para você. Mas muitas, infelizmente, também te criticarão. Então você vai precisar lidar com o julgamento das outras pessoas. Eu sei, aquele papo que a gente já conhece, né? Ah, o que o outro fala não me atinge. A gente sabe disso, que muita gente fala esse tipo de coisa. Só que, infelizmente, atinge sim. Então, muitas pessoas que eu conheci, infelizmente, chegaram a abandonar a faculdade de medicina lá no primeiro semestre, um pouco mais velhas, justamente por causa aí do julgamento das outras pessoas. Tem gente que, infelizmente, né, não sabe lidar muito bem com as pessoas criticando elas. E, seja pela sua frente ou pelas suas costas, as críticas ocorrerão. Cabe a você estar muito em dia aí com o seu psicológico, né? E saber lidar com tudo isso. E falar para a pessoa, eu vou fazer medicina porque eu quis, eu já planejei, fiz todo um planejamento e o problema é meu. Muito obrigado pela sua opinião, mas guarde-a para você. Porque eu tenho certeza de que você vai conseguir lidar bem com isso. Mas se você é uma pessoa que não lida bem com críticas externas, tenha em mente que isso vai ocorrer. Então você vai precisar se preparar um pouco mais por conta disso, tá bom? Então se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal, isso me ajuda muito. De verdade, gente, eu trouxe esse vídeo, todo um carinho, eu tô aqui, ó, são 10h30 da noite, estou gravando porque eu amo gravar para vocês e o like, a sua inscrição é muito importante para mim. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilhe este vídeo com um amigo, tá bom? Um grande beijo para vocês e a gente se vê nos futuros plantões, com certeza. Tchau, tchau!